lembrando de mim. E o meu estado, sempre que eu não vejo a noite e o dia, estão tentando segurar minha alegria, tentando ter os sonhos cancelados. Mas eu ouvi a sua voz.
é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o que todo que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Amém? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. E te agradecemos pelos dias que nos deste. Aqui em tua casa, levando a palavra, livre, dizendo às almas que tu és o Salvador. Lembrando sempre o que tu disseste à igreja primitiva. O ir por todo mundo. E assim é a tua igreja, trabalho do pastor Davi, dos evangelistas, do diabo, dos auxiliares, levando sempre a palavra, em uma frase e outra, dizendo o caminho da verdade. E muitos ouviram. Não terá poder de sempre no amanhã, porque a palavra foi dada e Jesus é o Salvador. Amém? Vamos orar pelo portador da mensagem, por toda a reverência, com toda a atenção, né? Ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus para nós: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podem sentar. A pergunta é: como ter um ano novo feliz? O apóstolo Paulo era maravilhosamente guiado por Deus. Talvez ele tenha sido o cristão mais dinâmico que pode ser encontrado em todas as sagradas Bíblias. Mas pessoas bem-sucedidas, como as campeões, não nascem feitas, precisam tornar-se. Paulo não tornou-se o homem que era por mero acidente. Ele não tornou-se subitamente um brilhante porta-voz de Deus. Pelo menos 3 palavras caracterizam a sua vida. E essas mesmas 3 palavras ajudarão você a descobrir como ter um ano novo feliz, bem como uma vida triunfante. E as 3 palavras são capazes de modificar nossa vida, que desejo partilhar com você. Primeiro, para que eu possa ter um ano novo feliz, eu primeiro preciso ter o quê? Propósito. Propósito. Para que eu tenha um ano feliz, eu primeiro preciso ter o quê? Propósito. Você já parou para saber qual o propósito que você quer ter o ano que vem? Alguns dizem que para ser feliz é preciso ter dinheiro no bolso, o outro está com a barriga cheia, a mesa farta, e outros estarem em paz. Mas nesta noite podemos compreender que para que eu possa ter um ano feliz, eu primeiro preciso ter propósito. E Paulo responde para nós no versículo 10, quando ele diz assim: para conhecê-lo. Ele está dizendo para nós que nós precisamos ter um propósito. E esse propósito, primeiro, para ser felizes, é conhecer quem? O Senhor. Mas todo mundo diz: eu já conheço, eu já venho falar deste Cristo, eu já venho falar desde a minha infância, desde que eu me converti. Mas você precisa de um propósito para conhecê-lo.
Conhecer não é saber quem Ele é. Conhecer é ter intimidade com Ele. E eu preciso, para ser feliz, primeiro conhecê-lo. E para eu conhecer, eu preciso ter um propósito de buscá-lo para saber quem de fato Ele é e qual o propósito que Ele quer para a minha vida. Nós temos que ter propósito para saber o que ano nós vamos ter. Porque quando nós temos propósito em conhecer ao Senhor, nós descrevemos o que Paulo continua em versículos e capítulos posteriores deste livro de Filipenses, quando ele diz o que? Para nós. Ele diz que tanto sabe estar alegre como triste, como está em abundância, como está em escassez. Esse é o propósito de Paulo. Não são as circunstâncias que vão determinar como será o meu ano, que forma eu vou viver, de que maneira eu vou estar, mas é um propósito que vai me direcionar para que ano eu quero ter na minha vida. Paulo quer estivesse remendando tendas, escrevendo uma carta a uma igreja recém-fundada, ou pregando a uma multidão numa praça, ele era dirigido por um só propósito: conhecer a Deus. E a palavra diz para nós: prossigamos em conhecer Deus. O que é prosseguir? É ter propósito em conhecer Deus. Como foi a sua vida neste ano em conhecer a Deus? E qual o propósito que você tem nesta noite para este ano que se inicia, para que de fato você possa conhecê-lo mais e mais? Este ano eu orei mais, eu orei menos, eu busquei mais, eu busquei menos. Eu tive o propósito de fato de conhecê-lo. Propósito não são promessas. Nós não podemos chegar nesta noite e ao dobrar os nossos joelhos dizer: Senhor, me perdoe mais uma vez por este ano, mas este ano eu quero fazer assim, este ano eu quero fazer assim. Deus não quer ouvir suas promessas. Deus quer saber se na sua vida tem propósito. Porque quando o propósito ele é colocado na sua vida, quem vai prometer não é você, é Deus quem vai prometer a você. São as promessas de Deus que vão serem cumpridas na sua vida a partir do momento em que você estabelece um propósito em conhecê-lo, de buscar a sua presença. O propósito de Paulo era muito semelhante ao do rei Davi, que orou: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. No Salmo 42. Como está a sua alma? Que suspiro tem a sua alma? Que desejo tem a sua alma em buscar ao Senhor, em conhecer o Senhor, em se derramar na presença de Deus? Você está com essa sede no seu coração? Ou você está, mais uma vez, na mesma condição, na mesma situação, anos após ano? Ou você não vai definir um propósito? O quadro que Paulo nos oferece é de um corredor. Aleluia. Aos seus olhos estão fixos no alvo, como um atleta disciplinado. Paulo relembra: eu subjugo meu corpo. Em outras palavras, todas as fibras de sua personalidade eram excitadas no único e santo propósito: contemplar a glória de Jesus. Meu amado irmão, este o santo propósito da sua vida. Este é o santo propósito da sua vida. Primeiro, eu tenho que definir na minha vida um propósito. Quando você dobrar o seu joelho daqui a pouco, você vai definir um propósito de conhecer ao Senhor. Depois que eu conheço o Senhor, que eu coloco esse propósito na minha vida de conhecê-lo, não uma promessa, mas um propósito que se inicia rapidamente. Eu estava conversando com o nosso irmão Antônio Dias, e eu disse para ele: tive projetos que não foi iniciado nem alcançado no propósito que eu quis em 2022. Entre eles estavam um de gravar devocionais, mas eu não tive a oportunidade e não chegou a pessoa certa comigo. Eu disse: pastor, isso é muito bom. Eu disse: mas nós vamos começar, eu preciso de sua ajuda. Nós vamos começar na primeira semana de janeiro. Aí depois ele ligou para mim e disse: pastor, por que não começa assim?
determinam as ações. Eu coloco o propósito da minha vida para este ano que vem, em conhecer ao Senhor, mas eu tenho que ter a atitude. Qual é a primeira atitude? Buscá-lo. Se eu não buscar, o propósito fica só aqui estabelecido, mas é necessário a atitude. E o contexto de Filipenses, ele expressa alguma coisa da atitude de fé do apóstolo Paulo. Observe algumas frases poderosas e inspiradoras que encontramos nessa passagem, quando Paulo diz que eu possa ganhar Cristo. Ele tem uma atitude, ele tem um propósito de conhecer, e quando ele tem um propósito de conhecer, ele quer tomar atitude de quê? De buscá-lo. Ele faz que eu possa ganhá-lo, que eu possa conhecê-lo, eu prossigo para alcançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim. Se você colocar o propósito de Deus na sua vida e tomar atitude e não ficar olhando para as coisas que para trás ficaram e olhando para o alvo, que é Cristo, para as coisas que estão à nossa frente, ele diz: eu prossigo para o alvo. A atitude é prosseguirmos. Não adianta lamentarmos: porque eu não fiz isso, porque Senhor, este ano, porque eu não fiz aquilo, porque é o propósito, a atitude começar. Mas essa atitude não vem com descanso, com recesso espiritual. A nossa vida não tem recesso espiritual. Isso é coisa do secularismo, essa coisa do capital. Nós não vamos esperar, como diz o mundo, que o Brasil só volta a funcionar depois do carnaval. Nós não vivemos em função disso, nós vivemos em função de Cristo. E a minha vida com Cristo, ela termina neste ano 2022 e se inicia daqui a pouco na presença dele, estando na presença, continuando na presença, tendo um propósito na presença e a atitude de buscá-lo, a atitude de resgatar aquilo que para trás ficou, mas buscando algo que é Cristo Jesus. Será que você pode se sentir? Será que você pode também perguntar como é possível no mundo caótico como o nosso ter uma atitude de fé? Como pode alguém ser tão otimista quando nós olhamos para o cenário e vemos tantas coisas acontecendo e as pessoas perdem o otimismo e as pessoas olham e dizem: não sei como fazer. Nós sabemos nesta noite, temos propósito e atitude de fé, que a fé é o fio e fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Isso é atitude. Coloque a sua fé diante do Senhor. Tenha uma atitude a partir de hoje, de agora, para que você possa continuar, para que você possa seguir, para que um propósito possa acontecer na sua vida, para que as promessas possam chegar. Esperar o que mais? Se levante, tome uma atitude de fé, olhe para a frente. Por que, irmãos? Devemos confessar que quando eu olho para dentro do meu próprio coração, nós olhamos às vezes e ficamos desencorajados. Quando olho para o nosso mundo confuso, nós nos sentimos oprimidos. Mas quando olho para Jesus, eu encontro uma razão e esperança, e otimismo e atitude, porque Ele é o subsídio para a nossa vida espiritual todos os dias. Regozijai-vos no Senhor e regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo estava dizendo: a esperança da minha vida, mesmo encarcerado, é o Cristo que eu conheci quando estava na rua de Damasco, que caí e aquela voz bradou e disse: Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele disse: quem és? Ele disse: eu sou o Cristo a quem tu persegue. Paulo disse: essa é a esperança da minha vida, essa é a felicidade da minha vida, essa é a promessa para o ano que vem na minha vida, essa é a vitória para o ano que vem na minha vida, é saber que Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a esperança. E temos que ter uma atitude. E a atitude de Paulo, mesmo estando prisionado, foi dizer o quê? Regozijai-vos sempre no Senhor. Precisamos esquecer o nosso pecado passado, mas confessando e abandonando. Precisamos também esquecer nossas falhas do passado e precisamos esquecer nossas tristezas do passado. Tem pessoas que vivem completamente amarguradas porque vivem se alimentando de tristezas do passado. Ficam se alimentando de solidões do passado que maltrata a alma, que machuca porque não tem propósito e atitude
para olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. É isso que paralisam as pessoas. São essas coisas que tão somente deixam as pessoas paralisadas, sem atitude, sem propósito. Nós perguntamos à pessoa: qual é o propósito para o próximo ano? Não parei ainda para pensar. Quando é que você vai parar? Quando é que você vai pensar? Quando é que você vai planejar? Quando é que você vai ter atitude de começar? Paulo, ele possui agora, para finalizarmos, motivação. Para que eu tenha um ano feliz, eu preciso primeiro de quê? Propósito. Depois eu preciso atitude para que o propósito aconteça. E eu preciso agora de uma motivação para que o propósito e a atitude possam ser efetuadas. Paulo, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe a expressão de Paulo: prossigo. É uma motivação. Não posso ficar olhando, paralisado, sem prosseguir. Eu preciso prosseguir. A vida cristã, irmãos, não é um pequenino. Ela requer disciplina e determinação. Você quer que as coisas aconteçam e você quer que as coisas avancem, mas você fica esperando sem se disciplinar e sem ter uma determinação. Qual é a determinação? Colocar esse propósito e dizer: eu vou fazer, eu vou agir. Nós esperamos o ano passado uma determinação longínqua para dizermos assim: nós vamos realizar os cultos da rua. A determinação paralisou. Nós íamos começar em agosto. Eu digo: esse ano nós vamos ter propósito, atitude, determinação, disciplina na nossa vida cristã. Nós já vamos começar em janeiro. Está estabelecido o propósito. Não vamos esperar mais. A expressão prossigo, ela é cheia de energia. O quadro é de um corredor forçando cada músculo, cada fibra, cada tecido em seu movimento para o alvo. Quando tem um corredor, um atleta, ele estica tudo que ele tem, ele coloca toda a sua energia, ele até coloca a elasticidade dos seus músculos mais avançada para que ele possa tão somente chegar no alvo. Ele coloca toda a sua energia, todo o seu propósito, toda a sua determinação no alvo de alcançar a vitória. Na nossa vida espiritual não é diferente. A vida cristã, ela envolve ação e ela envolve o quê? Obras. Ação. Você precisa tomar uma atitude de ação. Oração é orar e agir. Não é só orar e parar. Você tem que ter uma ação. Você não pode ficar pensando quando essa ação vai acontecer na sua vida. Porque se eu perguntar para você nesta noite: quem quer a felicidade agora? Qual a resposta que eu ouvi? Ou se eu disser: quem quer a tristeza agora? Todo mundo vai dizer que quer? Não. Mas quando eu digo quem quer a alegria agora, todo mundo vai responder o quê? Eu quero. Mas quando é que você vai esquecer o passado que lhe entristece? Quando você vai perdoar a mágoa que lhe entristece para que você receba a alegria? Quando? Não sei, pastor, vai demorar. Vai demorar para a felicidade chegar na sua porta. Vai demorar para que isso ou aquilo aconteça na sua vida. É verdade que somos salvos pela graça, mas devemos lembrar que somos criados em Cristo para as boas obras. O verdadeiro cristianismo requer disciplina e determinação. Assim como um corredor que não é disciplinado perderá a competição, o cristão que não for determinado não alcançará o sucesso. Você precisa ser determinado para alcançar o sucesso. Mas afinal de contas, qual era a motivação de Paulo? Ela é encontrar
motivação de Paulo, ele diz o quê? Prossigo para o alvo. Quando o alvo está ali na frente, você prossegue para chegar. As circunstâncias estão nas laterais, estão atrás de nós, mas nós precisamos fazer o quê? Prosseguir para o alvo. Ah, mas tem diversos obstáculos na nossa frente, mas o seu propósito é chegar aonde? No alvo. Então você vai continuar olhando para frente até que você chegue no alvo. A expressão soberana vocação refere-se ao dia quando os crentes serão arrebatados para estar em Cristo. E também enfatiza que Paulo viveu na esperança desse grande evento futuro. Ele acrescenta, ele ansiava pela vinda do Salvador. Esta era uma das motivações da sua vida. Ele vivia literalmente no brilho causados pela esperança do retorno de Cristo Jesus. A igreja tem um propósito. Qual é o propósito da igreja? Morar no céu. Qual o propósito da igreja? Olhar para Cristo. Qual o propósito da igreja? Ter uma atitude de fé para buscar a esperança da glória de Cristo Jesus. E nós não podemos, como igreja, perdermos de maneira nenhuma esse foco e não sermos motivados apenas para as coisas desta terra. Nós precisamos estar prosseguindo para o alvo como vivêssemos o fim do hoje para o amanhã da glória com Cristo. E para isso nós temos que ter um propósito, uma atitude de permanecer com a nossa vida baseada na presença de Deus, sendo colocada na presença de Deus, buscando a presença de Deus, se enchendo da presença de Deus. E se encher da presença de Deus não é esperar o tempo ser favorável para que isso aconteça, porque o inimigo ele gosta de roubar tempo, ele gosta de tomar tempo, ele gosta que você fique sem propósito, ele gosta que você fique sem atitude, ele gosta que você não tenha motivação, que você fique parado, que você fique sentado, que você fique aí estabelecido onde você está, que nada mais acontece. Aqui está bom para mim, é a zona de conforto, está bom, está beleza. É isso que ele quer tomar de você, a motivação, a atitude e o propósito. Mas eu quero dizer para você nesta noite, como diz o nosso irmão Antônio, profeticamente falando, Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem promessas na sua vida para que você tenha não só um ano feliz, mas muitos anos felizes. Mas não deixe nesta noite que o inimigo tome a motivação, a atitude e roube o seu propósito. Tome uma atitude nesta noite que vai diferenciar a sua vida a partir de amanhã. Tome uma atitude de querer servir o melhor. Tome uma atitude de buscar o melhor. Tome uma atitude de buscar a sua promessa. Tome uma atitude de consertar o seu altar e dizer assim: eu quero prosseguir para o alvo que eu fui chamado, que Cristo me chamou, a obra que me confiou, o propósito que Ele me deu. Levante a sua cabeça a Ele, pare de olhar para trás. As pessoas dizem assim: olha, esse ano que passou foi ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Passamos diversas lutas, enfrentamos diversas adversidades, mas uma coisa é certa: eu não posso ficar olhando para as coisas que ficaram para trás de mim. Eu tenho que ter motivação nesta noite para me levantar, me erguer e continuar o propósito de Deus na minha vida. E qual é o propósito de Deus na sua vida? Quais são as promessas de Deus na sua vida? É isso, é aquilo, é o aborrecimento, é isso que vai roubar você? Não, está repreendido em nome de Jesus. O propósito é continuar olhando para o alvo, o propósito é continuar levando a obra, o propósito é anunciar que Jesus é o Salvador, o propósito é resgatar as vidas, o propósito é eu me dobrar diante do Senhor, o propósito é eu me render no altar do Senhor, o propósito é ouvir a voz de Deus, o propósito é confiar no Senhor, porque a palavra diz para nós que os que confiam no
do Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como a casa edificada sobre a rocha, que o vento impetuoso vem, a tempestade vem, mas a casa continua na rocha, inabalável, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Não é a mudança de ano que vai determinar o que eu vou ser no ano que vem. É a nossa atitude de mudança para com o Senhor que vai determinar os propósitos e as promessas de Deus para a nossa vida. Vamos parar nesta noite de prometer ao Senhor. Vamos tomar atitude. Chega de promessas, ano após ano prometendo: eu vou fazer, Senhor, eu vou fazer, Senhor. Não, é atitude. Não prometa nada nesta noite. Comece a fazer a partir de agora. E a partir de agora, que você começa a fazer, sabe qual é? É mudando a sua oração, é transformando a sua oração, é colocando a sua oração no propósito do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, como disse o profeta Isaías, envia-me a mim. Quando ele diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele diz: envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho que olhar e dizer: Senhor, muda agora o que é necessário. Eu estou disposto a colocar a minha vida dentro do altar, para que o meu ano seja transformado, mas através da tua vontade. Não é o teu querer para a minha vida. Porque às vezes você vai chegar agora na oração e vai dizer: eu quero isso para o ano que vem, eu quero aquilo, eu quero alcançar isso. Não, peça a Deus que você alcance o que Ele quer que você alcance, porque Ele está no controle da sua vida. E como diz a palavra, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Você quer criar caminhos, às vezes, o ano que vem, que não são os caminhos que o Senhor quer que você crie. Os propósitos que você quer não são os propósitos de Deus para a sua vida. Mas uma coisa é certa, que quando os propósitos de Deus ele chegam na sua vida, você vai conseguir continuar caminhando pelo caminho certo, e a felicidade vai estar com você. A bem-aventurança vai estar com você. Eu preciso de 3 coisas para que eu possa ter um ano feliz. O que é que eu preciso? Primeiro, de que a igreja? Eu quero ver a igreja agora. Eu já ministrei, a igreja guardou. A primeira coisa que eu preciso para ter um ano feliz é o quê? Não fosse coragem, senão esse propósito está meio abalado. Eu preciso de quê? Propósito. Depois do propósito, eu preciso de quê? Eu preciso de quê? Só Jair, Diogo, Adeline, Naime, que quer atitude. Ninguém mais. 3 coisas que eu preciso para ter um ano feliz. Primeiro, com fé, propósito. Depois, atitude. E depois, motivação. Essas 3 palavras vai levar você no caminho certo. Amém? Feliz ano novo para vocês. Em Cristo Jesus.